Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. Só lembrando que na próxima sexta-feira o tema que nós vamos discutir é planejamento financeiro. Alcance uma vida financeira saudável. O que você faz com o dinheiro que você ganha? Lógico, paga as suas contas, mas precisaria também economizar um pouquinho. Para falar desse assunto, nós vamos falar na sexta-feira que vem sobre toda essa questão. Planejamento financeiro, planejamento familiar e profissional. E o tema de hoje nós vamos falar sobre crédito imobiliário, financiamento pelo sistema financeiro da habitação, utilização do fundo de garantia, carta FGTS, os motivos que impedem o acesso da população nessas modalidades de financiamento para aquisição da casa própria. E para falar sobre este assunto, nós estamos com o nosso convidado, que já é conhecido de todos vocês, corretores brasileiros, Dr. Mauro Antônio Rocha, advogado com diversos cursos de extensão e aperfeiçoamento de direito imobiliário, urbanístico, notarial, tributário, do consumidor e entre outros. Pós-graduado em direito imobiliário e em direito notarial e registral. Certificado CA 600 pela ABCIP em crédito imobiliário. Palestrante, professor e instrutor, inclusive aqui do Cresce São Paulo. Faculdade Legal, Instituto Brasileiro de Estudos Financeiros, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Universidade Corporativa da Caixa, Escola de Negócio, Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo. E em nome do nobre presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, Dr. Mauro, muito obrigado por mais uma participação no Cresce Esclarece. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de volta. E as perguntas estão abertas. Quem tiver dúvida sobre a questão do crédito imobiliário, envie a sua questão para a TV Cresce. E vamos começar com a nossa pergunta. Doutor Mauro, proprietário de um imóvel, eu estou vendendo um imóvel, o proprietário tem problema de emissão de cheque sem fundos. É impeditivo para poder financiar esse imóvel ao meu proponente? Não necessariamente. Eu gosto sempre de esclarecer que o impedimento não vem da restrição. O impedimento vem do risco que a restrição representa ao negócio. É evidentemente que um cheque sem fundo devolvido, protestado de valor relevante, pode constituir um impedimento. Mas a existência de cheques normais de negócios no CCF não é necessariamente um impedimento. Então, é por questão de garantia. O banco, óbvio, que vai ver a questão da garantia do bem. Se aquele problema desse proprietário não estiver atingindo o bem, isso quer dizer que passa, né? Exatamente. Muito bem. O imóvel com averbação no cartório de registro de imóvel. Ele tem uma área construída, por exemplo, de 100 metros quadrados e aquele proprietário é uma casa. Ele aumentou, ele fez mais um banheiro lá fora, fez um quartinho, ele fez alguma coisa, ele acrescentou a área e não regularizou lá no CRI. Esse imóvel dá para fazer financiamento ou ele é impeditivo por não estar com a área total averbada? Não, não é impeditivo não. Pode ser feito financiamento. O agente avaliador informará a existência de uma área não averbada de construção e caso o cartório de registro de imóveis venha a exigir a regularização, então é da responsabilidade de vendedor e comprador fazer esse tipo de regularização. Quer dizer que tem que ter área construída averbada no terreno para poder caracterizar, não é isso? Tem que ter. Se não houver nenhuma área averbada de construção, não há como fazer o financiamento. Mesmo tendo uma casa em cima, a pessoa não regularizou. Então, lá no registro só vai estar o terreno. Aí não passa, minha gente, ok? Você tem alguma dúvida? Pode encaminhar sua pergunta aqui para a TV Cresce. O Dr. Mauro está aqui para colaborar com todos nós, corretores brasileiros. Vamos falar então, nós estávamos falando de terreno. Eu sou proprietário de um terreno. Eu não tenho a minha moradia própria, mas eu tenho o meu terreninho. Isso impede eu adquirir um imóvel através da carta FGTS, usar o meu fundo de garantia, Dr. Mauro?
Não, a propriedade de terreno não é impedimento nem para o financiamento no SFH, nem para a utilização do FGTS. Porque terreno não é moradia, não tem nada averbado, então é só terreno, né? Exatamente. Uma casa-terra sobrado, por exemplo, eu tenho um sobrado e tem uma edícula no fundo, essa edícula ela é habitável, ela tem uma cozinha, uma sala, um banheiro, né? Um dormitório. E eu tenho a casa na frente, então eu fiz essa casinha no fundo. Essa casa no fundo, ela vai impedir de eu vender com financiamento para o meu cliente? Não, com financiamento de SFH não há nenhum impedimento. Tá? Para a utilização do FGTS não é possível utilizar quando há uma residência multifamiliar. Ok? Então essa edícula, se ela se mostrar como uma outra residência dentro do mesmo terreno, ela pode ser impeditiva. Tá? Mas a edícula, ela tem uma definição clara na legislação, o que é uma edícula. Tá? E se ela se enquadrar dentro daquilo, não há nenhum impedimento. Ok, então, para fundo de garantia, quando é multifamiliar, aí não tem jeito. Não tem jeito, o imóvel é exclusivo para uso do trabalhador que utilizar os recursos. Agora vamos falar sobre a questão de que me perguntaram outro dia, me lembrei para lhe perguntar. Por exemplo, vende-se um imóvel, um apartamento. O engenheiro, obviamente que presta serviço para, no caso, Caixa Econômica Federal, ele vai fazer a visita para fazer a avaliação, necessitando da avaliação. Se for um imóvel, vamos dizer, sinistrado, ele pegou fogo, mas ele pegou fogo em algumas partes, ele tem uma condição, vamos dizer, de habitabilidade. Isso passa pela avaliação do engenheiro? Depende, eu imagino que não, mas o imóvel tem que ter condições de habitabilidade, segurança e salubridade. Desde que ele apresente essas três condições, é possível, se sinistro não foi de grande monta. Então depende do estado como ficou aquele bem, né? Isso, segurança, salubridade e habitabilidade. Habitabilidade, segurança e salubridade. Às vezes também nós encontramos algo assim, um prédio, ou seja, um prédio pequeno, encosta de certos morros, às vezes, o engenheiro também ele barra porque pode dar risco de cair, desabar, alguma coisa, é por esse motivo ou não tem esse critério? Está em encosta de morro, tudo ele aprova? O critério não é a localização, o critério é a área de risco. Né? Se aquela encosta de morro configurar uma área de risco, não será aprovada. Mas se não houver risco ali, não há nenhum problema. Muito bem. Vamos lá, eu comprei imóvel para pagar com financiamento. Eu comprei imóvel, esse imóvel eu vou precisar reformar ele. Antes da visita do engenheiro, doutor Mauro, eu vou lá e eu começo a reformar, quebro tudo, mando lá o pessoal, quebra tudo. O engenheiro chega lá, está tudo quebrado. Não passa na avaliação? Não, essa é uma pergunta importante. Não pode começar a reforma antes da avaliação, porque, como eu disse na pergunta anterior, o imóvel tem que ter segurança, habilidade e salubridade. O engenheiro vai encontrar lá uma obra, na verdade, e não uma casa pronta, certo? Então, será negado o financiamento. Você tem alguma dúvida, encaminhe a sua pergunta para a TV Cresce. Inclusive, eu queria fazer mais uma perguntinha sobre essa questão de reforma. Um apartamento que tem um banheiro, ele está todo bonitinho, mas o banheiro, vamos dizer, a pessoa, ela está toda quebrada, ou a pessoa quebrou para reformar. Ela não tem condição, ela é impeditiva, esse banheiro vai impedir, porque não tem como usar ele. Vamos lá, como é que fica? Se a avaliação for feita no período da reforma, ele será negado. Porque só tem um banheiro. Exatamente. Não tem condição de habitabilidade. Vamos mudar um pouco de assunto. O único bem gravado com usufruto. O proprietário pode pleitear financiamento pela carta FGTS e utilizar o fundo de garantia para aquisição de um imóvel. Eu sou dono de um imóvel, gravei usufruto para os meus pais. Eu posso comprar um imóvel usando meu fundo e o carta FGTS, doutor Mauro? Na hipótese que você acabou de dizer, não. O proprietário pode utilizar o FGTS, pode fazer financiamento pelo SFH, desde que ele tenha recebido esses imóveis mediante doação ou herança. Ou seja, já recebeu o imóvel com o encargo de usufruto. Se ele instituir
o encargo de usufruto em um imóvel de sua propriedade, ele estará impedido de utilizar. Que aí vai caracterizar que ele vai estar burlando, né? Exatamente. Ele estará comprando um imóvel para terceiro e não para ele. Muito bem. Vamos lá. Trabalhador que mora e trabalha na cidade de São Paulo. Eu sou um trabalhador, eu moro e trabalho aqui na cidade de São Paulo. Eu não tenho moradia própria. Então eu resolvi, estou cansado de ficar aqui em São Paulo, vou mudar para o interior. Ok? Vou lá mudar para o interior, não sou proprietário de imóvel. Chegando lá no interior, eu não tenho imóvel, posso adquirir lá um imóvel nessa cidade onde eu for estabelecer a minha moradia, o meu trabalho, usar o meu fundo de garantia, que eu tenho fundo de garantia, ou ele é impeditivo, ou eu tenho que comprovar alguma coisa. Como é que fica essa situação, doutor Mauro? Tem que comprovar um ano de trabalho, um ano de residência, porque, como diz a pergunta, ele mora e trabalha em São Paulo. Portanto, ele não poderia comprar no interior. Para que ele se habilite a comprar no interior, ele tem que ir lá estar residindo. Mesmo ele não tendo nenhuma moradia, nunca teve moradia? Se ele não tiver nenhuma moradia, ele estará dispensado de comprovar a residência por um ano, mas ele terá que comprovar a residência. De qualquer maneira, ele vai ter que comprovar que ele estaria, se mudou para lá, vamos dizer, então ele passou um mês, a conta de luz, água, não é? Cartão de crédito, isso é comprovação, muito bem. Doação do imóvel. Eu vou doar meu único bem, vou doar para os meus filhos, mas eu vou querer comprar um outro imóvel usando meu fundo de garantia, minha carta FGTS. Isso impede o financiamento? Impede, porque a doação para filhos menores, no exato momento que você faz a doação, você recebe o usufruto legal do imóvel. Tá certo? Portanto, você descaracteriza a condição para utilizar o FGTS. Nesse caso, se for, por exemplo, os filhos não foram menor, todos de maior, caracteriza na mesma situação? Não. Se ele doar para filho maior, é possível utilizar o FGTS, desde que, evidentemente, essa doação tenha sido uma doação real e não uma doação simulada, né? Com indícios de simulação. Entendi. Compra à vista do imóvel, eu vou comprar um imóvel, eu tenho dinheiro no meu bolso, está lá no banco, eu tenho fundo de garantia, vou comprar com o meu dinheiro mais o fundo de garantia, né? Quais as situações que não necessitam de eu fazer a avaliação do imóvel? A avaliação só está dispensada nos casos de compra à vista, sem nenhum tipo de financiamento, e de imóvel que não exceda ao valor de R$190 mil. De acordo com cada região? Não, R$190 mil em qualquer região. Em qualquer região, por exemplo, se for fora da região metropolitana, mesmo assim é 190 mil, porque tem um limitador, né? Por exemplo, municípios com até 50 mil habitantes, o valor é R$90 mil, para enquadramento do Minha Casa Minha Vida, para a utilização do cartão FGTS, o imóvel acima disso parece que já vai para o SBPE, né? Nesse caso especificamente, a norma se refere exclusivamente ao valor de R$190 mil, valor venal comprovado pelo IPTU. Em qualquer município do estado de São Paulo? Em qualquer município. O PA, Programa de Arrendamento Residencial, eu paguei minha última prestação hoje. Eu tinha um PA, paguei a minha última prestação. Eu posso alienar, já que eu acabei de quitar, né? Eu posso alienar esse imóvel a partir de amanhã já? Posso vender ele, porque eu já quitei? Pode vender. Não há impedimento. Antigamente, né, há algum tempo, havia um impedimento quando havia a quitação antecipada, e então havia lá uma carência de 36 meses. Mas hoje já não há mais essa carência. Mesmo na liquidação antecipada, há a possibilidade de se vender esse imóvel logo após quitado. Vamos fazer uma pergunta aqui, na questão do incapaz. O incapaz. O incapaz sob curatela, ele tem renda. Ele pode pleitear um crédito imobiliário para poder comprar um imóvel para moradia? Essa é uma questão polêmica. Um dos requisitos para o fornecimento de financiamento, né, para a concessão de financiamento, é a capacidade civil, que no caso aí é inexistente. Na Caixa Econômica Federal, especificamente, nós estamos aceitando financiar para os incapazes, com algumas restrições. Né? O incapaz, por exemplo, ele não pode compor renda com o seu curador. Né? Isso é uma vedação. Ou, se ele compor renda com outros familiares, isso é possível. Com outros familiares é possível, com o curador é vedado.
tá? Mas é possível, então, mediante alvará judicial, né, fazer esse tipo de financiamento ao incapaz. Trabalhador que mora aqui numa região, mora na região metropolitana, a região metropolitana de São Paulo, que é composta por 39 municípios. Esse trabalhador pode pleitear um financiamento pela carta FGTS, utilizar o fundo de garantia em qualquer município circunvizinho de uma das 39 municípios. A Grande São Paulo é um município que compõe a região metropolitana de São Paulo, né? E os municípios circunvizinhos dentre esses 39 municípios, eu, como estou aqui, posso comprar um imóvel nesses municípios circunvizinhos ou somente onde eu estou trabalhando, onde eu estou residindo? Como é que funciona? Porque são 39 municípios. Sim, aquele que trabalha ou reside em qualquer dos 39 municípios pode adquirir com financiamento ou utilização do FGTS em qualquer um dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. E se eu moro e trabalho na cidade de São Paulo, eu poderia comprar, por exemplo, tem nada a ver, vamos pegar aqui Suzano, né? Suzano. Pegar uma cidade vizinha que não faz parte da região metropolitana de Suzano, eu poderia comprar lá porque Suzano está na região metropolitana de São Paulo? Não. Não, né? Não, tem que ser só dentro dos 39. Ok. Vamos lá. Um trabalhador que é detentor de moradia própria, ele foi transferido para uma outra região pelo empregador. Se ele quiser adquirir lá para onde ele foi transferido, no município onde ele foi transferido, ele quiser adquirir um imóvel com recurso do fundo de garantia, até utilizar o cartão FGTS lá nesta cidade para onde ele foi transferido, por ele ser transferido pelo empregador, ele pode usar o fundo de garantia para comprar a moradia dele e usar o cartão FGTS, Tomás? Sim, não há impedimento. Ele vai comprovar trabalho, né? Naquele local, no novo local, e desde que essa moradia própria que ele tem em São Paulo não tenha financiamento ativo no SFH vigente. Muito bem, nós temos aqui as perguntas continuam abertas, minha gente. Edna de Guaiçara: estou financiando uma chácara em área urbana e a mesma tem um poço séptico e isto veio a parar o processo. Providenciei a autorização do poço com a prefeitura a pedido da Caixa e mesmo assim eles vão mandar outro na lista. Este processo é legal? Poço? O processo é legal, o poço é uma questão de salubridade. Tá? Então, é também uma questão de engenharia, não é uma questão jurídica que eu posso aqui me manifestar. Mas o imóvel tem que ter salubridade e o poço pode, de alguma forma, ser impedimento. Se fosse aqui em São Paulo, teria que estar aprovado pela Sabesp, né? Exatamente. Guaiçara, eu não sei quem que fornece a água aí para vocês, hein, Edna? Mas está aí a questão. Vamos lá, financiamento ativo em qualquer parte do território nacional para se pleitear um outro financiamento de outro imóvel usando o fundo de garantia, pode ou não pode? Não, não pode. O financiamento ativo no SFH, em qualquer parte do território nacional, é impedimento para aquisição de imóvel com financiamento do SFH ou com utilização do fundo de garantia. Nesse aspecto, Mauro, se eu tenho um crédito imobiliário ativo, eu quiser comprar um segundo imóvel por uma linha de crédito do SBPE, tem alguma linha que eu posso usar ou ele vai me impedir? Até fora do sistema financeiro de habitação ele vai me impedir? Não, não há impedimento. Não sendo pelo SFH ou pelo FGTS, é possível. Muito bem. Tem alguma dúvida? Encaminhe a sua pergunta para a TV Cresce. O fundo de garantia pode ser utilizado na aquisição de um imóvel por pessoas sem grau de parentesco? Pode, sem nenhum problema. Tem algum número que limita? 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas? Tem limitador? Não há limitador. O limitador é um limitador, digamos assim, ético, não é? O tamanho do imóvel deve ser compatível com as pessoas que ali residirão. Aí tem que assinar aquela declaração, né? Tem uma declaração para assinar que vão morar naquele imóvel. Porque se a pessoa diz que vai morar e não mora e a Caixa pegar, aí dá um problema, não dá não? Sim, é considerado estelionato. Ai, minha gente, corretor de imóveis, hein? Você que é corretor que nos assiste, fica ligado nessa questão, hein? Porque senão depois
o negócio vai sobrar para nós também, porque nós temos a obrigação de saber e orientar essas pessoas, hein? O imóvel misto, comercial e residencial, doutor Mauro, dá para usar o fundo de garantia? Sim, é possível. O fundo de garantia será utilizado exclusivamente para a compra da parte residencial do imóvel. Não é? A parte comercial deve ser paga, então, com recursos próprios. Proporcional ao que é residencial. Exatamente. Flat apart hotel, pode usar fundo de garantia? Porque me falaram que flat, fizeram flat, agora flat virou tudo moradia das famílias. Como é que está essa questão do flat, do apart hotel? Pode usar fundo de garantia? Pode ser vendido pela carta FGTS, Tom Mauro? Não, o flat é considerado um imóvel comercial, portanto não pode ser objeto de financiamento no SFH e nem utilização do FGTS. O que ocorre é que nós temos alguns prédios que se denominam flat, mas que na verdade são prédios residenciais. Não é? Então é provável, é possível comprovar que o prédio é residencial mediante a convenção de condomínio, atas de assembleia, o fato de não ter nenhum pool de locação, ou se houver um pool de locação, a comprovação de que aquela unidade não faz parte do pool de locação. Enfim, essas coisas podem ser examinadas, não é? Com vistas a uma possível aprovação. Quando a gente fala em crédito imobiliário, na verdade, cada caso é cada caso e tudo tem que ser analisado para poder verificar a viabilidade ou não, né, doutor Mauro? É muito fácil dizer não, né? Mas é muito mais interessante examinar para verificar a possibilidade de dizer um sim e aprovar então esse financiamento. Doutor Mauro, trabalhador que mora e trabalha na cidade de São Paulo não tem nenhuma moradia própria, resolve mudar para uma cidade do interior, lá para Borá, que é uma cidadezinha pequena, deve ser bom, não conheço, mas é uma cidade com 835 municípios. É a menor cidade brasileira, está aqui no estado de São Paulo, lá na região de Marília, hein? Ele quer comprar móvel utilizando fundo de garantia. Se não comprovar que ele mora em Borá 12 meses, é impedido ou ele basta comprovar? Então, nesse caso aí, como ele não tem nenhum imóvel em nenhum local do país, né, e nem tem financiamento no SFH, basta que ele comprove a moradia. Não é necessário que ele comprove 12 meses de moradia. Olha o que o Cresce Esclarece faz. Eu fui no mapa e descobri que a menor cidade do Brasil é essa cidade chamada Borá, tem 835 habitantes, minha gente. Deve ser uma maravilha, né? Não sei nem se tem corretor com 835 habitantes, não deve ter nem corretor, mas vou dar uma pesquisadinha, porque eu sou meio curioso, viu? Vamos lá. Na aquisição de um imóvel novo ou usado, o trabalhador é impedido de utilizar o valor do FGTS e o subsídio, se ele tiver direito a subsídio, como poupança. Poupança seria aquela parte da entrada, viu, minha gente? Vamos dizer, com a minha renda eu posso financiar 100 mil, o imóvel custa 150, eu teria que dar 50 do meu bolso. Mas eu não tenho 50 no meu bolso. Eu teria fundo de garantia e subsídio. Eu tenho 10 mil no meu bolso. Então eu poderia usar o subsídio e o meu fundo como essa parte da poupança, Tom Mauro? Pode sim. Não há problema nenhum, né? Não é um impedimento. Vamos lá. Trabalhador com uma renda familiar de R$ 1.600. R$ 1.600. Ao adquirir um imóvel novo com recursos próprios e resgate do fundo de garantia. Ele tendo direito a subsídio, ele vai receber subsídio ou não, porque ele está comprando com recursos próprios usando fundo de garantia. O governo daria, vamos dizer, a União daria esse subsídio para ele mesmo assim? Não, o subsídio é próprio do financiamento, não é? Então, no caso aí não há financiamento, não pode haver subsídio. Trabalhador que adquiriu um imóvel em construção. Eu comprei um imóvel em construção, vai ficar pronto, vamos dizer, quando eu comprei ele disse que ia ficar pronto em 30 meses. Declarei no imposto de renda, todo feliz, comprei meu imóvel, está lá no meu imposto de renda. De repente essa obra está 3 anos parado, fui falar com o consultor e ele me disse, eu não tenho previsão de continuar, nem sei se eu vou terminar essa obra, viu? Como é que fica? Eu vou continuar sem a minha moradia, declarei depois de renda, o banco quando eu vou pedir uma carta FGTS, ele pede minha declaração, está lá que eu tenho imóvel. Nessa situação, eu nunca mais vou poder usar a carta FGTS, Tom Mauro? Tem alguma regra? Tem regra sim. Essa era uma das questões que mais injustiça causavam, né? Muitas vezes o imóvel sequer tinha saído lá das fundações e impedia até que transitasse em julgado uma sentença talvez de rescisão contratual. Isso foi mudado há pouco mais de um ano
E a partir de então, desde que comprovado que está há mais de 360 dias paradas as obras, é possível utilizar o FGTS. Vamos lá, trabalhador com 3 empregos. Eu tenho 3 empregos. Eu trabalho numa cidade, numa outra que não tem nada a ver com vizinho. Eu tenho emprego formal, sou registrado. Eu tenho 3 empregos registrados. Eu posso comprar um imóvel utilizando o meu fundo de garantia, se utilizando uma carta FGTS, nesses 3 municípios, mais dos municípios circunvizinhos desses 3, onde eu comprovo que eu trabalho lá, doutor Mauro. Não, ele vai poder comprar onde ele tem a renda preponderante. Temos aqui perguntas, vamos ver. Messias, da Praia Grande. É possível sacar o fundo de garantia para completar o valor à vista? É, claro que é, né? Nós já até falamos, né? Possível. Inclusive para pagamento direto ao vendedor, não há nenhum problema. É nesse caso, viu, Messias? Se está na Praia Grande, que faz parte da região metropolitana da Baixada Santista, se o imóvel for até 190 mil, que é recurso próprio para fundo de garantia, não precisa de avaliação, é isso, doutor Mauro? Perfeitamente. Prazo de carência para utilizar o fundo de garantia no mesmo imóvel, doutor Mauro? Tem algum prazo de carência? 3 anos. Continua os 3 anos? 3 anos para uma nova aquisição do mesmo imóvel com recurso do FGTS. Tá? Essa carência não se aplica para as amortizações, liquidação e pagamento de prestação com recurso de FGTS. Somente para uma nova aquisição. Só lembrando também que o fundo de garantia, ela serve para fazer a quitação e também para abater a prestação, né, doutor Mauro? Exatamente. O fundo de garantia pode ser utilizado para abater parte das prestações mensais, até 80% do valor da prestação pode ser pago com FGTS, e também para amortizar o saldo devedor, amortização extraordinária, ou para liquidar o saldo devedor do contrato de financiamento. Olha, já estamos chegando no final da nossa edição do Cresce Esclarece, desta sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2015. E já queria agradecer o pessoal aí que nos acompanha lá de Angatuba, Campinas, Curitiba, um abraço forte a todos vocês, Guarulhos, Marília, Mogi das Cruzes, Praia Grande, Santo André, muita gente aqui de São Paulo, Teresina, lá no Piauí, Votorantim. Obrigado pela carona que vocês estão nos dando nesta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015. Doutor Mauro, o senhor teria alguma coisa importante para passar, até questão jurídica, para que o corretor possa saber analisar o que tem acontecido mais e que não pode? A dica aí para os corretores que nos acompanham nessa manhã, doutor Mauro? A dica é conhecer os requisitos e as condições básicas para a utilização do FGTS e também do financiamento do SFH, e para evitar promessas que não possam ser cumpridas, né? Promessas de liberação de recursos do fundo, que no fim não se mostram possíveis em função das condições pessoais do comprador, do proponente, né? do futuro comprador. Tá? Então, a minha dica é essa: conheçam essas condições básicas, que é um facilitador dos trabalhos de corretagem. Eu quero já agradecer vocês, uma boa sexta-feira, um final de semana maravilhoso. Se você for trabalhar, bons negócios para você, ok? Se você for descansar, bom descanso, aproveite junto da sua família, descanse bastante, mas eu espero você na próxima sexta-feira. Um abraço, tchau.